Oi, gente! Seu amigo Claudio Honor, mais uma vez já passando por aqui, já te cumprimentando aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui de volta, né, sabendo que você está aí do outro lado, né, prestigiando o nosso trabalho, curtindo os nossos vídeos e também compartilhando. E você sabe que você está nos ajudando a pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E nesta oportunidade eu quero, sem demora, lhe convidar a ler comigo um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, isso mesmo. Apóstolo, capítulo de número 9. Nós estaremos lendo a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos ler a partir do verso 1 e, se você puder, é claro, gostaria que você acompanhasse essa leitura juntamente conosco, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o nosso irmão Paulo, né? Saulo de Tarso, que se converte ao Senhor depois de um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, e aí se tornou um grande, um exímio pregador da palavra de Deus. Tá certo? Vamos ver o que é que diz o texto para nós nesta oportunidade, tá bom? Atos capítulo de número 9, verso 1 nos diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Nós estamos observando que o texto está claramente falando acerca do nosso irmão Paulo, que era então um ferrenho perseguidor dos cristãos naqueles dias, não é? A igreja estava alavancando, estava crescendo, os irmãos, os discípulos e apóstolos, com Pedro, Tiago, João e os demais, haviam sido batizados no Espírito Santo e agora eles estavam pregando. A igreja estava a todo vapor, pois os milagres estavam em eminência, os milagres estavam acontecendo e Deus estava ampliando, Deus estava alargando o trabalho. Aí entra então, né, Saulo de Tarso em cena, um perseguidor ferrenho do cristianismo, era fariseu, um homem, né, que conhecia todas as leis, um homem que conhecia decore e salteado, não só conhecia, como também praticava a lei de Moisés, era defensor da lei, um camarada que aprendeu aos pés de Gamaliel, um camarada que ele estava trabalhando em prol daquilo que ele acreditava, ele estava certo no que fazia, mas em direção errada. Por que você diz isso, pregador? Você pode perguntar. Ele era um camarada observador da lei, estudioso da lei, conhecia todos os segmentos da lei, mas no momento Paulo estava na direção errada. Ele estava contra Cristo, contra o cristianismo, pois ele não sabia, ou se sabia, não queria entender, ou não queria saber que o tempo da graça era chegado.
né? Cristo veio trazendo graça a todos os pecadores. E Paulo, que era doutor da lei, deveria saber disso, deveria conhecer o livro de Isaías, o livro dos profetas e por aí vai. Mas o interessante é que nós chegamos aqui no versículo de número 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, ele estava indo para onde? Ele estava indo em uma ferrenha perseguição contra os crentes. Ele queria matá-los, queria prendê-los, queria arrasá-los, queria, de uma forma tão bruta, colocá-los atrás das grades para que eles viessem parar de pregar. Pois o farisaísmo era assim que eles enxergavam. Não, o que tem que imperar é a lei de Moisés. Agora chega esses cristãozinhos, esses crentinhos, apregoando aí esse Cristo que foi morto e acabou a história. Para ele, era muito fácil dizer que Cristo morreu e que acabou, mas para a igreja que acreditava e que acredita que ele foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou? Não, de forma alguma. Eles estavam em iminência, eles estavam pregando que Cristo havia ressuscitado e que eles haviam recebido a promessa que era o batismo no Espírito Santo, e agora eles estavam curando em nome de Jesus, expulsando os demônios em nome de Jesus, e ninguém conseguia parar a igreja do Cordeiro. Então aparece um dos perseguidores ferrenhos, que é esse nosso amigo Paulo. Foi nesse momento de perseguição, enquanto ele estava indo para Damasco, para pegar os crentes e prendê-los, o Senhor cerca ele no meio do caminho. A Bíblia diz que um clarão, uma luz muito forte aparece e Saulo, ele cai por terra, pois foi encandeado, ele foi cercado, ele foi colocado por terra pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do brilho do sol da justiça, e ele cai por terra de joelho. Aí então o Senhor grita e diz: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Na cabeça de Saulo, ele estava perseguindo os cristãos, Pedro, Tiago, João, mas na verdade ele estava perseguindo Jesus, o dono da obra. Foi então que Jesus aparece para ele, coloca por terra, quebra ele no meio, e ele reconhece quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? O qual Jesus vai responder: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou o Jesus a quem tu persegue. E a Bíblia continua nos dizendo, no verso de número 6, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. O Senhor deixou ele completamente cego, então ele se levanta apalpando, sem conseguir enxergar ninguém e nada. E a Bíblia diz que o Senhor disse a ele, no verso de número 9, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Nós aprendemos aqui que esse Saulo, tão bravo, tão feroz, ele teve o coração mudado, o coração quebrantado, depois de ter um encontro real com Jesus. Se tornou o maior dos pregadores entre os gentios. Quando abrimos a Bíblia, nas epístolas paulinas que ele escreveu, nós estamos vendo ali a boca de Deus falando através desse homem
que foi transformado, quebrantado, mudado, moldado pelo poder do Santo Espírito no caminho de Damasco, pelo próprio Cristo. Cristo lhe apareceu e resolveu mostrar para Saulo quem é que manda, quem é que comanda as coisas. E a Bíblia diz que ele esteve até na casa de Ananias. Ananias orou por ele, as escamas dos olhos lhe caíram, ele começou a ver, então aí acontece uma conversão, né? Uma mudança radical, tanto que ele se tornou o maior pregador entre os gentios. E eu quero te perguntar para você nessa tarde, e você, como está a sua vida? Você ainda resiste o poder do Espírito de Deus? Deus já tem falado com você e você não quer dar ouvidos? Parece que o teu coração é um coração de pedra? Parece que ninguém muda, ninguém transforma o teu coração? Nesta tarde, eu quero dizer para você que Deus ele quer trabalhar no teu coração. Você pode ter pensamentos bons, mas você está caminhando na direção errada. Você pode até saber quem é Deus, ouvir falar de Deus, já ouviu falar de Jesus, mas você continua caminhando na direção errada, como fazia Saulo de Tarso. Saulo mudou de direção no dia em que Jesus pegou ele, colocou por terra, quebrantou ele, ele se tornou um cristão. É justamente isso que o Senhor quer fazer na tua vida, tá certo? O Senhor quer mudar a tua vida, mudar o teu coração. E há um texto na Bíblia que diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Se entregue a Ele, não espere chegar no ponto que chegou Saulo, ter sido jogado por terra, ter sido impedido de ver a luz do dia por algum tempo, até que o Senhor lhe fizesse recobrar a visão. Tá certo? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Não fica resistindo aí o poder do Santo Espírito, não. Deus tem obra na tua vida. Só então, depois de você se converter e confessar que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que é Ele que manda, aí as coisas começarão a mudar. Você se tornará um exímio pregador, um bom testemunhador, um salvador e um ganhador de alma. Mas é necessário se entregar ao Senhor e as coisas então há de mudar na tua casa. Tá certo? Pense nisso, entregue a sua vida e deixe o Senhor trabalhar, tá bom? Vamos ficando por aqui, né? Preparando Deus, nós estaremos de volta com mais um momento da Palavra de Deus e que Deus te abençoe. Fica com Deus.